Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Como vocês têm passado? Espero que bem. Entre lutas e vitórias, uma das coisas que nós sempre temos que ter em mente é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, primeiro temos que conhecer qual verdadeiramente é a vontade de Deus. E pode ter certeza que uma das principais vontades de Deus é de te salvar do pecado, de te tirar do pecado, de te resgatar de todo mal. Eu espero que você esteja bem, eu espero que tua família esteja bem. Depois de um tempo sem fazer vídeos, agora estou retornando para nós falarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor. Eu quero falar a vocês a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você tem ideia de como é Jesus, de quem é Jesus e o que Jesus faz? Bem, é exatamente isso em que nós queremos conversar um pouco neste dia. Observe que na palavra, Jesus é o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 29, lá nos fala um pouco a respeito de que Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista se encontrava batizando para o arrependimento do povo de Israel ali no Rio Jordão. E de repente, quando vê Jesus se aproximando, ele aponta para Jesus e diz: "Olha, eis aí o Cordeiro." Tenho certeza que João Batista conhecia Jesus por ser parente. Mas nem assim ele se referiu a Jesus no nome em que talvez ele possivelmente pudesse dar como parente, primo ou algo assim. Ele se referiu a Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus, em que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver isso lá em João capítulo 1, versículo 29. Nós podemos ver de que ele realmente é o Cordeiro de Deus em que tira o pecado do mundo, em que veio para morrer e ressuscitar dentre os mortos sem abrir a sua boca. Quando nós observamos a palavra do Senhor em relação a ele ser o Cordeiro, é o único em que pode nos tirar o pecado. Ele pagou um preço muito alto, assim como um cordeiro em que era colocado para ser oferecido em sacrifício pelo pecado daqueles em que o ofereciam. Assim também o próprio Deus ofereceu ao seu Filho amado Jesus como sacrifício por nós, por cada um de nós, sendo o último cordeiro a ser sacrificado. Em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9 diz: "Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça." Tenho certeza que muitos de vocês, ou muitos de nós, sabemos deste texto de cor. Tenho certeza também de que através do Cordeiro nós podemos sim ser purificados de todo o pecado. Não importa o pecado em que você tenha cometido, você pode ser perdoado e ser purificado. Jesus também é apontado como a água da vida. Quando observamos o texto de João capítulo 4, versículo 14, nós podemos ver de que ali existia algo acontecendo em que uma mulher samaritana fora a um poço buscar água. E de repente Jesus chega a ela e pede a ela para que dê a ele um pouco de água. Ela acha estranho. Como um judeu chega a um samaritano pedindo água? Isso não era comum. Tudo em Jesus era incomum. E o interessante é que nós vemos a resposta de Jesus a esta mulher lá em João capítulo 4, versículo 10 a 14, que diz: "Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água viva?"
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Jesus é a fonte. Jesus é que nos torna uma fonte de água viva. E através do poder de Cristo Jesus, nós podemos sim sermos cheios do Espírito Santo e assim jorrar esta água viva em que transforma, em que liberta, em que nos mata a sede e que nos dá respostas em relação àquilo em que nós precisamos para continuar a viver. Jesus é colocado como o Cordeiro e como água viva. Assim, ele também é colocado de várias outras formas, em que eu quero colocar a vocês e quero apresentar a vocês em outros momentos. Mas de momento, tenha sempre em mente de que ele é o Cordeiro em que tira o pecado do mundo, mas também é a água viva em que nos faz fluir de alegria, de amor, de compaixão, de solidariedade e principalmente nos dando a certeza de sermos perdoados por Ele e por Deus. Continue firme na fé, continue firme no propósito de Deus e sempre esteja refletindo sobre quem é Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe.